Olá, Júlio. Meu doce, como trazes? Foi o Júlio que foste tu, Pois Júlio. esta semana fui eu, pois fui. Isto é quase um piscar de olho É verdade. ao nosso livro feito de canções e o Júlio escolheu uma canção. Acontece muitas vezes nós ficarmos aqui a olhar para as palavras primeiro ouvimos, não é? E às vezes também lemos, sendo que o sentir está sempre incluído no pacote. Mas às vezes ficamos a olhar para uma canção de uma forma diferente. Já me aconteceu, por exemplo, com as canções do Chico Buarque. Depois de as termos analisado aqui, fiquei a vê-las de outra forma. Já as ouvia, passei a vê-las. Não, e isto, pronto, eu reservei-me porque quis dizer isto no programa. E isto é um funcionamento que eu acho que é entrenecedor. Já sei que sou lamechas. Porquê? Porque aconteceu é que eu, como faço muitas vezes, fui à sua página e vi lá Cat Power e ouvi. E não estava muito pressionado e disse, conheço tão mal. E então, pus letras de canções e comecei por ali abaixo. Não é? E de repente tropecei nisto. Foi parar à versão que a Cat Power fez desta canção de George Jackson. Exatamente. Sim. Que já viu, também é uma forma muito curiosa de nós às vezes ficarmos a conhecer autores e os originais, claro, não é? Através das versões, claro, não é? Claro. Daquilo que eu vi, George Jackson foi sobretudo um compositor. Não é? De blues. De blues. Ele compôs para Bob Seger, para James Brown e qualquer coisa como 450 canções. E o que lá estava era que esta tinha sido, digamos assim, a única canção que tinha sido um sucesso dele sim, mesmo, não é? Sim. Pronto. E que se chama Aretha Sing One For Me, pensando na Aretha Franklin, não é? Sim. Que nos deixou há pouco tempo. Sim. E que é uma canção que... Ou seja, tudo começa com uma discussão, uma grande discussão, não é? É sim. E é a originalidade da questão, que há uma discussão, há uma ruptura, não é? E depois é como invocar Nossa Senhora de Fátima. Aqui é invocar a Aretha Franklin, mas de um modo muito bonito, porque é não só, digamos, o poema, mas no fim do poema são citadas canções da Aretha Franklin que são muito diferentes entre elas, têm abordagens muito diferentes e que, para lhe falar com toda a franqueza, fazem com que a canção, em termos musicais, eu gosto mais de ouvir a versão do George Jackson, mas do poema, acho que o poema tem mais lógica ser cantado por uma mulher. Por causa das canções, lá chegaremos, por causa das canções da Aretha Franklin que são postas em cima da mesa. Porque as canções, entre aspas, entre elas são contraditórias. Não é? Só para levantar um bocadinho do véu, enquanto há um respect, que é claramente uma mulher a dizer ou há respeito por mim ou eu dou de frosques. Não sei como é que a Aretha diria dar de frosques, to give a frosques. Mas também há canções como I Can't See Myself Leaving You. Pois, mas o que tem... Já agora vamos a todas, então, não é? Pronto. A primeira é Think. Think, pensa, respect. Respect, call me. Call me. I never loved love a man like I love you and I can't see myself leaving you. E todas elas navegam em águas diversas. Sim, o Júlio dizia são contraditórias, mas repare que fazem parte de um sortido sentimental que muitas vezes o amor ou uma separação ou a raiva despertam, não é? Sim. Há um pano de fundo comum que é muito... tentar manterem-se juntos. Os caminhos para chegar lá é que são diferentes. Por exemplo, a canção Think bate muito a tecla que nós precisamos um do outro. E, portanto, é dito, pensa e sonha sobre o perdão. Alguém tem que perdoar alguém. Pronto, não é? O respect, como eu disse, eu vou citar, um pouco de respeito quando chegas a casa. Ou eu vou-me embora.
E o que é o amor sem respeito, não é? Claro. E sem cedências de parte a parte. Essas cedências normalmente exigem respeito, não é? Eu acho que quando é uma questão de respeito, isto é semântica. Quando é uma questão de respeito, Não há cedências. Não é uma cedência. Pronto. Isto é nós gostarmos de brincar com as palavras, e eu acho que é muito bom gostarmos, não é? Mas a palavra cedência tem uma conotação, mais uma vez, oblíqua, de poder, não é? Alguém cede a outra pessoa, não é? Quando é uma questão de respeito, não é isso, porque o poder está equilibrado. Eu gosto de pensar que no amor há cedências dos dois lados. E a isso também chamo respeito, ainda que sim, que a cedência pareça às vezes um bocadinho condescendente, não é? Mas tem que haver dos dois lados, pois. Não pode ser só um lado a ficar desequilibrado. É evidente, não é? Depois o call me é algo muito habitual em nós, que é o outro sai e nós pedimos, quando chegares telefonas. Pronto. É uma maneira de nos mantermos perto, à distância. Ou não é? então o simples liga-me, não é? Liga-me. Exatamente, liga-me, não é? I never loved a man like I love you. Pronto, o tipo é um mentiroso, ponto final. Não é? Os amigos estão sempre a avisá-la. Mas nenhum homem me tratou tão mal, mas ela mesmo assim continua ligada ao tipo. Veja como isto já não contrasta com o respect, não é? Pronto. Claro, não é? Claro. Por último, I can't see myself loving you. Pronto, ele andou com toda a gente na cidade ou no país, mas ainda assim não há volta a dar. Não é? Também é curioso. E também aqui não há muito respeito, em princípio. Não é? Sim, não, porque às vezes nós não conseguimos perceber porque é que não deixamos as pessoas, não é? É. O que é que nos faz ou o que é que nos faz ficar? Claro que há uma daquelas soluções que nós psis fornecemos, quer dizer assim, por razões neuróticas não nos conseguimos libertar. O problema é que isto não explica nada no concreto. É verdade, e já temos falado disso, que pode haver questões psicológicas em nós que fazem com que nós, por exemplo, sejamos tão dependentes do outro que o outro pode fazer de nós gato-sapato e nós não arrancamos. Não é? Por exemplo, para arrancar é necessário crescer. Pois, e não creio que isso às vezes resulta da combinação de duas pessoas que com outras combinadas não agiriam da mesma forma? Olha, aconselho a ler um capítulo de um livro que anda por aí, de dois facínoras, em que um dos capítulos é baseado num texto escolhido por uma facínora, a facínora, e que é um texto com muita piada sobre isso, quanto a escolhermos as pessoas erradas. Sabe que eu até dada altura ainda estava à espera dos nomes, já percebi que somos nós. Pois não é? somos nós. Não, mas é isso, é a combinação. Eu acredito que é muitas vezes a combinação de duas pessoas, pensando que é uma relação entre duas pessoas, que as leva a fazer determinados disparates e quando combinadas com outra, os disparates não acontecem, não é? E é aí que nós perguntamos, mas quem era eu quando fiz aquilo, não é? Exato. Vamos pensar que o amor também é uma espécie de frequência, não é? E nós, quando nos ligamos a determinada pessoa, entramos em determinada frequência. E quando nos sintonizarmos com outra pessoa, vamos estar noutra frequência. Não acredita nisso? Acredito. Então não acredito. Então, um tipo que gosta tanto de rádio como eu tinha gostado da palavra frequência. Mas olha, frequência nem tanto. Mas em 40 anos de consultório ouvi muitas pessoas dizerem estamos ou não estamos no mesmo comprimento de onda. Claro. Ou sintonizados. É muito engraçado, não é? Como isto é uma estrada de dois sentidos. Porque, por exemplo, nós de vez em quando invadimos o mundo inerte com os nossos conceitos, não é? Os computadores têm vírus. Isto é muito curioso. Porque não são vírus como os que nos atacam a nós. E, no entanto, a palavra que foi utilizada foi essa. Vírus. Mas também acontece de lá para cá. Veja,
Nós dizemos, estamos no mesmo comprimento de onda, estamos sintonizados, etc. E isto é linguagem de tecnologia aplicada às relações humanas. Mas para além desses vírus, será que nós também podemos ter uma espécie de bug ocasional de vírus, como os computadores, para lá da ideia de doença, de contágio? De vez em quando somos infectados por determinado vírus, pensando no amor, que depois acaba por desaparecer, e aí estamos aptos para viver outras histórias de amor. Se quiser uma imagem, há pessoas que são capazes de nos instalar vírus no nosso software, hardware, ou lá o que é isso, não é? Que faz com que nós funcionemos de uma maneira que é prejudicial para nós. É tal, as tais relações tóxicas de que se fala agora? Exatamente. Porquê que não se falava antes em relações tóxicas? Porquê que acha que se começou a falar tanto hoje em dia? Provavelmente também teve a ver com um prolongamento das questões relacionadas com a toxicodependência. Sabe porquê? Porque a partir de uma certa altura, e com razão, começou-se a falar muito de codependência. Ou seja, há alguém que tem um problema de toxicodependência e há alguém que tem uma relação com essa pessoa e disserta-se sobre o conceito de codependência. Não é? Depois, se reparar, é um deslizar semântico que não surpreende muito, porque nós estamos sempre a falar de ambientes tóxicos. E o que é que acontece quando estamos num ambiente tóxico? Ficamos, se a coisa correr mal, envenenados mesmo. Ora, pronto, numa relação tóxica, aquilo que presenciamos é uma relação que a pouco e pouco vai ficando envenenada. Não é? Quer olhar para a canção? Quero. Houve aquilo que os franceses chamam une grosse bagarre, uma grande pega, não é? E terminaram a relação, pelo menos oficialmente. Ele saiu zangado. E uma pessoa desde logo se questiona, não é? Saímos sempre zangados ou não? E faz diferença ou não? Pode fazer. Se nós saímos completamente passados dos carretos, e dependendo do nosso feitio, pode ser algo que 5 minutos ou 5 dias depois passou. Se a pessoa sai, não estou sequer a dizer friamente ou de um modo agressivo, mas se a pessoa sai com uma daquelas calmas que paradoxalmente nos assustam, porque nos fazem pressentir que aquilo é uma decisão meditada, é muito menos provável que regresse. Mas quando há essa calmaria, quer dizer que já houve um caminho burilado antes, não é? Claro. E, neste caso, é o fim de um trajeto. É isso mesmo. É o fim de um trajeto a dois e o fim de um trajeto dentro da pessoa. E o início de outro trajeto, não é? Que pode ser solitário, por exemplo. Exato. Ou não. Pode ter sido uma escolha e ter-se descoberto de que lado se queria ficar, não é? Mas neste caso é muito curioso porque em inglês o autor rima big fight, portanto uma grande discussão, acabaram o romance the same night, na mesma noite, não é? Na mesma noite. Portanto, foi uma coisa explosiva que acabou logo naquela noite da discussão. Exatamente. E depois, lá está, depois vem o apelo a um poder superior que nos faça um favorzinho, um pequeno milagre. Só que aqui, em vez de se invocar São Judas Tadeu, por exemplo, invoca-se Aretha Franklin. É a originalidade maior, pelo menos, da canção. E o que é que ele, o compositor, não é? e na versão que eu vi, Cat Power, canta? Pede a Aretha Franklin, primeiro, que canta para mim. E é um canta para mim que, ao mesmo tempo, é um canta por mim. Claro. Porque é pedir que cante para o outro algo que lhe mostre que a nossa vida está num caos, é uma miséria, mas que lhe toque o coração. É uma chamada de atenção, nem mais. Não é? E o faça sentir-se triste por estarem separados. Ora bem, isto não é assim tão raro no nosso rame-rame
em Portugal sem Aretha Franklin. Porque, de vez em quando, há uns mensageiros nestas coisas. Podem ser os amigos, podem ser familiares, a quem nós, mais explícita ou mais implicitamente, acabamos por pedir os bons ofícios. Não é? Que intercedam por nós. Convida-o para jantar ou convida-a para jantar. Vê lá como é que ela está. Averigua se ainda está muito furioso ou furiosa. E, no fundo, o que estamos a pedir é que intercedam. De outra forma, por outros caminhos também. Já vivemos tempos áureos da rádio com os discos pedidos, em que os discos pedidos, não se esqueça, vinham acompanhados de uma dedicatória. Exato. E muitas vezes essa dedicatória também era uma chamada de atenção. Nem mais. E às vezes era um pedido de desculpa. Também. Outras vezes uma tentativa de sedução. Então, quando o telefone toca e outras coisas semelhantes. Sim. Hoje em dia, por exemplo, ainda há programas com discos pedidos, mas nós também usamos muito as redes sociais para, às vezes, pormos aquela canção que sabemos que vai despertar sentimentos na outra pessoa, não é? Verdade. Sim. E às vezes nem é preciso canção. É claro que depois nós, não raro, estamos nas garras do wishful thinking. Porque a outra pessoa pode nem ver, pode nem perceber, pode no meio de... Mas garanto-lhe que há pessoas que chegam eufóricas ao meu consultório porque o outro pôs um like num post delas. Isso é quase ternurento, não é? E consideram isso, por exemplo, o primeiro passo, ou no caminho da solução ou num caminho de reconciliação. Claro. Bom, vamos ser justos. Na questão da solução, não, porque pode ser um like neutro. Agora, se houve uma batalha campal no seio de uma relação, se alguém saiu e jurou nunca mais voltar e depois nos vem pôr um like num post nosso, não serei eu a dizer que a pessoa não tem razão em ficar com algumas esperanças. Como é que o nosso coração fica à míngua de um likezinho, não é verdade? Então, isso é de um entusiasmo juvenil que comove, não é? Mas repare, isto pode acontecer com pessoas de 70 ou de 15, claro. Não é? E às vezes é complicado, porque a pessoa, suponhamos que há algo que é posto à noite. Suponhamos que o post, é assim que se diz, não é? Sim, claro. Pronto. Suponhamos que o post foi um sucesso. Há pessoas que me dizem assim: doutor, eu no dia seguinte tinha 80 likes. Mas não tinha o dele... Não, mas é que a pessoa está na esperança e, portanto, vai ver os 80 likes. Na esperança de encontrar lá o nome. Se encontra, é uma festa. Se não encontra... Vai dormir angustiado. Vai dormir, não. Se for de manhã, vai trabalhar triste como à noite, não é? Portanto, estas questões são pequenos sinais. Sim, as pessoas confessam-lhe este tipo... Então não confessam. Confessam. A palavra confissão não é. As pessoas anunciam-me com trombetas, autenticamente. E, portanto, dizem, ele apareceu lá, ou ele fez um comentário, ou isto ou aquilo e tal. Eu acho que ele me vai telefonar. E normalmente acontece. E muitas vezes acontece, não é? Porque senão, pronto, sem querer julgar ninguém, há aqui pelo menos uma inconsciência ou uma certa crueldade. Quer dizer, então a pessoa deixou outra e depois vai ao mural dela pôr um like. O que acontece também, já percebemos todos, acho eu, é que sempre que há uma ruptura, depois segue-se uma espécie de período de nojo. Sim. Em que ambas as partes deixam de dar notícias, não é? Logicamente. Às vezes durante 2 horas. Então vamos pensar, não, tem toda a razão. Aí não era uma coisa séria, mas, sim, claro. Mas quando é uma coisa de ruptura definitiva, depois segue-se um período de nojo, de luto, e depois é muito curioso porque é preciso algum tempo para que de facto as pessoas voltem a envolver-se nesses morais alheios que já lhe foram tão próximos, não é? E aí sim as pessoas começam uma espécie de nova etapa. De novo tatear. É. Mas mesmo fora dos morais, é muito habitual que se tenha de vencer uma barreira
que é sempre doloroso quando não se consegue vencer e se fica sem saber o que teria acontecido, que é o orgulho. Há pessoas que, porque foram elas a romper, depois têm enorme dificuldade em dar um primeiro passo para uma eventual, porque não é garantido, para uma eventual reconciliação. E isso é pena. Porque se a pessoa descobre que a relação não está esgotada, se a pessoa descobre que gostaria de, pelo menos, mandar alguém com uma bandeira branca e ter um armistício para que as coisas sejam discutidas, olha, quiçá num jantar agradável à moda antiga, como tinham quando as coisas corriam muito bem. Não o fazer porque, não, vim-me embora, agora se faço o convite, estou a dar parte de fraco ou de fraca e até posso ser rejeitado, é pena. Acho que é um risco que se deve correr. O orgulho dá cabo de quantos amores? Muitos? Muitos? Dá. E depois a pessoa fica sozinha com o seu orgulho. Às vezes. Não é? Fica, pronto, não dei o braço a torcer. Na maior parte dos casos pode demorar 6 dias, 6 meses ou 6 anos, mas a pessoa acaba por dizer assim, não dei o braço a torcer, olha que enorme satisfação. Que não me diga. Claro. Vive-se melhor muitas vezes com orgulho do que com... Não, estava a ser irónico. Quer dizer, olha que enorme satisfação. Fiquei sem ela, sem ele, não voltei a ter uma relação tão gratificante, não é? De que é que me serviu não dar o braço a torcer? De nada. Ainda por cima, minha querida, porque rigorosamente falando, isto não é dar o braço a torcer. Se a pessoa reconhece, não estou a dizer sequer, reconhece que não tem razão nenhuma. A pessoa pode simplesmente reconhecer que reagiu a quente e com demasiada violência. É dar o braço a torcer a reconhecer isso. Que diabo? É humilhante. Com uma pessoa de quem desconfiamos que ainda gostamos, acerca da qual muitas vezes temos a certeza que ainda gosta de nós. Isto é uma humilhação. Por favor. Diria que... Aqui muitas vezes há efeitos de género, diga-se passagem. Os homens são mais orgulhosos. São mais orgulhosos nestas coisas e depois pagam as favas. Eu ia lhe perguntar se o orgulho é uma característica ou é uma falta de sensibilidade ocasional. Que engraçado, agora que falou nessa divisão de géneros, nas mulheres será provavelmente muitas vezes uma falta de sensibilidade ocasional, nos homens pode ser uma característica? Bom, os homens são aculturados para serem, ou para parecerem, digamos assim, mais... Duros, pode dizer, não é? É uma forma, o orgulho é uma forma de dureza. Até para o próprio, diga-se de passagem, não é? E, portanto, há questões culturais nisso. Não? Agora, nós também temos características pessoais. Você, de vez em quando, vê crianças mínimas em que você percebe logo que aquele mafarrico é antes de quebrar que torcer. O triste é nós depois decretarmos que tentar reatar uma relação importante é sinónimo de torcer. Credo, mas eu compreendo, isso compreendo muito melhor, compreendo que a pessoa pensa assim, mas do que eu conheço dele ou dela, eu meti demasiada pata na poça com aquela gritaria, com aquelas ameaças, com isto, com aquilo, vou levar uma tampa. Eu compreendo esse medo. E quem não arrisca não petisca. Mas compreendo esse medo. Agora, se quiser que venha ter comigo porque eu realmente quero continuar. Ou seja, nós deixamos o outro e agora o outro, se quiser, ainda vem atrás de nós. E olhe que isto, posso-lhe garantir que não é nenhuma raridade arqueológica. Em 40 anos também ouvi pessoas que foram elas a quebrar a relação e que depois estão escandalizadas, às vezes porque havia um padrão para trás, depois estão escandalizadas porque o outro não veio atrás. Quais a rastejar. Quando é que é mais frequente isto acontecer? Quando o outro o fez no passado. E, portanto, espera-se que corra tudo da mesma maneira. Há pessoas que inconscientemente, não quero ser injusto, há pessoas que inconscientemente rompem com a certeza
que não é para romper. É uma posição de força para que o outro se humilhe, vá atrás e peça para que alguém regresse. Acontece que de vez em quando os outros ficam fartos. E seguem em frente. Exatamente. Depois há uma enorme surpresa. Às vezes, nós somos bichos muito especiais. Às vezes até há um ar escandalizado. Que? O doutor não acredita. 6 meses depois, tinha outra pessoa. E você, evidentemente, não o diz. Eu rio, mas todos já estivemos nessa posição, claro. Filha, por amor de Deus. Você não o diz, não é? Porque você está a ouvir aquela pessoa, que tem o direito de ser ouvida. Mas você pensa assim. Pronto. O padrão quebrou-se. Desta vez, a pessoa pôs-se em frente ao espelho e disse assim: já vi este filme antes e vi demasiadas vezes. Sabe? É como se a pessoa dissesse assim: ui, isto parece o Fox Crime ao sábado à tarde. 37 mil episódios de casos arquivados ou qualquer coisa. Chega. E o outro está a pensar assim: é curioso. Desta vez está a demorar tempo até me pedir para voltar. E de repente descobre que a pessoa não vai pedir. E fica escandalizado. E até é capaz de virar o bico ao prego e dizer que foi o outro que destruiu a relação. Porque se há coisa que nós gostemos é de arranjar sempre um bode expiatório. É evidente. Vamos então à canção, que é uma chamada de atenção. O pedido da canção, não é? Canta uma por mim e para mim, não é? Exatamente. De alguém que está triste. De alguém que está triste. E a questão que pomos nestas coisas é também que canções é que costumam funcionar nestas alturas. Há casais que dizem assim: porque nós temos a nossa canção. É muito frequente. Há uma canção. A canção que marcou, por exemplo, o início da relação no registro romântico. Devo-lhe dizer que aqui são areias muito movediças, não exclusivamente, mas sobretudo para os homens. Porque os homens têm o mau hábito de se esquecerem de qual é a canção do casal. Porque tinham ocupado essa divisão no cérebro com toda a temporada passada da Juventus. Não é? Qualquer coisa desse nem sequer era com o clube deles. Qualquer coisa, exatamente. Eu fico sempre impressionada. Se o Ronaldo já marca golos na Juventus ou não. Por exemplo. E depois pode haver uma daquelas situações que é mesmo à beira do precipício. Eu agora fiz uma pausa que lembrei-me daquela frase espantosa de um político, não é? O país estava à beira do precipício e comigo deu um passo em frente. Mas é aquela coisa, uma canção toca, não é? E um tipo está a ver futebol ou a ler o jornal ou qualquer coisa e uma voz comovida diz: lembras-te? E de repente o fulano não me faz a mínima ideia. Isto pode acontecer com a mulher também. Mas, em geral, pelo menos os minutos seguintes não são famosos. Pronto. E é muito frequente que, se há essa canção, a canção seja utilizada como mensageiro. Aliás, devo-lhe dizer... As canções como senhas, não é? No nem fundo, mais, claro. como aquilo que no amor cortês se chamaria o sinhal. Como houve na Revolução, de resto, não é? A canção usada como senha. Também. Há pessoas que vão mais longe, não é uma canção. Quantas pessoas eu ouvi que antigamente, porque agora já não é assim que se faz, gravavam uma cassete. Sim, era muito bonito isso. E normalmente eram canções de fazer chorar as pedras, não é? Era desde Stevie Wonder a tudo o que você possa imaginar, que era para amaciar o outro lado. Não é? Outras vezes a canção não tem significado nenhum simbólico para o casal, mas por aquilo que o poema da canção diz, aplica-se
muito bem à situação, e é, mais uma vez, uma tentativa de fazer com que o outro tenha uma recaída connosco. Não é? E depois também há momentos em que, estando em sofrimento, a penar amorosamente, nós só queremos é ouvir uma canção triste. É sem que ela seja é verdade. dedicada a alguém. Eu lembrei-me, havia uma banda uma fase em que eu gostei bastante de música, rockabilly, e havia uma banda que eu gostava muito, que eram os Stray Cats, que tinham uma canção em que se dizia "Please, Mr. DJ, play me a sad song tonight". Então pedia-se ao DJ que tocasse uma canção triste naquela noite, não é? Sabe onde eu encontro muito isso? E Inês também. É no YouTube. Eu, como sabe, eu sou um verdadeiro viciado em comentários. Vai sempre vasculhar, vou sempre claro. vasculhar o que é que as pessoas disseram e tal. E a Inês chega ao YouTube, uma canção qualquer, e há dois tipos de comentários que me interessam particularmente. Um, porque acho muita graça. Porque, em geral, eu estou a ouvir coisas de que gosto. E então aparece, com muita frequência, alguém a dizer: ainda alguém ouviu isto em 2018? E um por baixo, eu! E tal, e não sei quantos. Mas depois há as questões ternurentas das recordações, que é dar com um pau. Que é, o meu querido pai, que morreu há não sei quantos anos, adorava esta canção. E eu, cada vez que eu ouço, lembro-me dele, etc, etc, etc. E, portanto... Lá está, porque nós nos ligamos às canções que têm uma grande carga afetiva, não é? Quando as pessoas se queixam muito, mas vocês só ouvem música antiga? Não, nós ouvimos música nova, mas, obviamente, nós ligamos a determinadas canções porque elas têm uma herança afetiva, exato, não é? Exato. E depois até aparecem comentários, não lhe escondo que eu fico a abanar o rabo, não é? Que é gente nova a dizer: epá, realmente isto foi uma década espantosa. Epá, estes tipos faziam grande música. E uma pessoa fica racioré, que é assim: não, há tipos novos que estão a descobrir esta música e a dizer isto era bom. Não é? Olha, vou-lhe dar um exemplo de como essas coisas funcionam. Eu pus no meu mural uma crónica do Miguel Araújo, que já me vai fazer entrar em despesas, em que o Miguel editou um livro, não é? Sim. Miguel Araújo editou um livro. Não, bem, isso já que fala nisso, tenho que agradecer ao Miguel Araújo, porque o meu filho mais novo deu-me o livro autografado. E, portanto, obrigado, Miguel. Presumo que não ouvirás o programa, mas se alguém te disser, um abraço grato. Mas de que é que ele está a falar? Ele está a falar de como há ideias feitas no mundo da música e como nós temos uma certa resistência àquilo que tem muito sucesso. E às tantas, tropeça nos Beatles e diz que leu a biografia do engenheiro de som dos Beatles e que na biografia se desfaz o mito de que o grande revolucionário em termos musicais dos Beatles era o John Lennon. Quando, na realidade, quem era o workaholic, o que estava sempre à procura de coisas novas, etc., era muito mais McCartney. Mas ele diz, e com razão, que em termos de aparência, de estilo de vida, etc., Lennon parecia muito mais aquele que era o rebelde. Rebelde seria, não é? Claro, mas em termos musicais, pronto, isso qualquer fanático dos Beatles lhe dirá que McCartney era realmente o explorador, o coca-bichinhos, o tipo que ia ouvir um concerto de música clássica, coisa que, pelo menos nessa altura, Lennon não fazia, mas ia ouvir um concerto de música clássica e ouvia lá peço desculpa se era geneira, uma trompa ou um trompete muito especial, e chegava a George Martin e dizia: eu ouvi um som espantoso, tens que meter isto no Penny Lane, que é aquele som agudo que há um solo a meio de Penny Lane, não é? Que é realmente uma coisa perfeitamente maravilhosa. E, portanto, porque é que eu vou entrar em despesas? Porque, ao ler aquilo, disse: eu tenho que ler este livro.
que são 400 páginas, ainda por cima, não é? E em que ele explica como no reino da música depois há não só músicas particulares, como há intérpretes particulares que nós investimos de uma maneira diversa. Ou seja, nos Beatles é muito curioso verificar quando há aqueles documentários em que se entrevistam fãs, e sobretudo as raparigas, por causa das raparigas serem o grande motor da Beatlemania, não é? E vai-se perguntar qual é o seu Beatle favorito. E aquilo está perfeitamente codificado. O Lennon, não por acaso, alguém escreveu o único Beatle que podia ter sido um Rolling Stone. Bem, pelo menos nas borracheiras podia, não é? Porque na biografia de Keith Richards gaba-se que John Lennon nunca saiu da casa dele de pé. Pronto, não é? Portanto está a ver. Não é? E não por acaso, se calhar Keith Richards diz que nunca foi próximo de Paul McCartney. Pronto. Mas depois há aquelas que dizem não, é o George Harrison, que é o mais sossegado, é o mais tranquilo, é amoroso, etc. E depois há quem diga, bom é o Ringo sempre bem disposto e tal e tal. E depois, o que evidentemente para outras pessoas joga contra, você ouve, o McCartney, que lindo que ele era. As melodias, mas depois ouve os outros a dizerem, mas os poemas eram muito ocos, tirando um ou dois. Pois, as melodias ficam no ouvido, mas é tudo superficial, feito em cima do joelho, etc. Ou seja, depois cada um de nós, de acordo com as suas necessidades, e isto é tão forte, sabe, que eu, está-se mesmo a ver, que fui sempre um amante de McCartney, em determinados círculos, ficava caladinho como um rato. Porque sabia que se me atravessasse, ia levar na cabeça. Não é? Aliás, e já falámos disso, a própria banda, ou um determinado artista, pode pagar as favas por causa do sucesso. Veja o que aconteceu com os Pink Floyd. Que num determinado momento tiveram um sucesso planetário, mas que para os iniciados dos Floyd, quase clandestinos, com Syd Barrett, etc., houve gente que cortou relações com eles. Porquê? Tornaram-se comerciais. O que, na minha opinião, que vale o que vale, ou seja, nada, na minha opinião, não é justo. O sucesso é um comercial pode ser bom, não é? Claro que pode. Eu costumo dizer, eu quero estar a cantar uma canção que eu gosto com muita gente. Claro. Porque é que o público não tem o direito de também ter bom gosto? É porque subjacente a isto, na minha opinião, há uma visão um bocado snob em relação ao grande público, que é uma coisa que o grande público gosta não pode ser verdadeiramente boa. Essa agora. Porquê? Se tanta gente gosta, está na altura de eu deixar de gostar. É o que acontece. É um bocado assim. É um bocado triste, não é? Porque as bandas, músicos, enfim, são castigados por isso. É muito injusto. Eu lembro-me de uma vez uma pessoa me dizer, estávamos à conversa sobre música, eu sou um analfabeto, quem me ouviu parece um especialista em rock, mas enfim. Mas sou um analfabeto em música clássica e estava à conversa com uma pessoa que sabe muito. E que às tantas disse, e o professor em música clássica, o que é que gosta mais? E eu disse, eu não sou um conhecedor. Daquilo que conheço, gosto muito de Mozart. E a pessoa sorriu e disse-me, sabe que em determinados círculos não é boa ideia exprimir essa opinião. Eu sei não. Mas porquê? Porque Mozart fica demasiado no ouvido. Aliás, tem muita piada, porque havia quem dissesse que o Mozart era o Paul McCartney da época. E, portanto, há determinados especialistas para quem, entre aspas, se eu bem entendi, aquela música é demasiado fácil, sabe? O que os anglo-saxónios dizem catchy. Fica-lhe logo no ouvido e tal. E isso não é um bom sinal. Mas quem é que tem poder de decidir isso, não é? Pois.
Não acha? Eu penso sempre assim. Eu gosto do que me faz feliz, da canção que me fica... Lembra-se do início do Amadeus? Sim. É extraordinário, não é? Porque o Salieri está velho e no fim da vida, e chega o padre, não é? E Salieri diz, pois, eu compositor e tal, e toca-lhe algumas melodias no piano, não é? E ele não conhece nada. E de repente ele toca uma e ele diz, essa conheço. Ele diz, pois, é de Mozart. Mozart, pois é. Bom, estamos nos 5 minutos finais do programa, que eu não sei se quer ainda olhar para a canção, antes de a ouvirmos. É que também é dita a Areta, não é? E é uma magnífica homenagem. Muitos romances se salvaram com as tuas canções. Sim. Tocaste tantos amantes. E eu acrescentei aqui no papelzinho, amantes e não só. Areta tocou as pessoas individualmente, tocou a luta pela igualdade. Areta foi um símbolo da luta contra a discriminação, mas estou perfeitamente de acordo, não é? Quer dizer, quantos casais se balançaram berrado-se, ao som da Areta, não é? E, portanto, não é por acaso que o luto e a consternação foram gerais. E alguém que soube também, enfim, infelizmente estava doente, mas eu acho que ela soube, não me lembro se já falamos aqui disso ou não, mas soube gerir a sua carreira, soube retirar-se, não é? Sim. Sendo que era admirada por muitos e terá resistido certamente à tentação de aparecer mais em público. E isso é uma coisa que nem todos sabem fazer, não é? E às vezes... Há aquela célebre frase, não há segunda oportunidade para provocar uma boa primeira impressão, não é? Eu também acho que é preciso arte, não é para desaparecer, mas é para gerir o tempo. Para gerir e não darmos, sobretudo, a sensação que não suportamos a ideia de não aparecer. Ora, infelizmente vivemos numa sociedade em que isso é vulgar. As pessoas ficam muito angustiadas se não aparecem, se não se fala delas, etc. Nós esta semana falaremos de envelhecimento. Se calhar um dos sinais de sageza é aceitar de uma forma tranquila que as pessoas, se temos algum valor, continuam a dá-lo, mas é natural que depois fiquem mais atentas a outra geração. É a lei da vida. Também temos que saber fazer a nossa retirada, não é? Nem mais, é verdade. Bom, e não é surpresa este disco pedido que se segue, vou dedicá-lo ao Júlio. Muito obrigado. Não foi o Júlio que escolheu, não. Era agora só uma daquelas coisas. Para o menino Júlio, sim. O George Jackson. Não é? Trouxe o original? É o original. Vamos ouvi-lo. Tá bem. Júlio, um beijinho. Um beijinho. Cá estaremos amanhã. Até amanhã. Beijinho. It's all going to an Aretha Franklin show. Hey Aretha, play one for me. Hey Aretha, one that will let her know I'm miserable a man could be. Would you sing a song Aretha, that would touch her heart? Hey Aretha, and make her sorry that we are apart. Favor, I'll be grateful to you forevermore. Many romances have been saved through your sound. Your records have touched many lovers. It's so
Aretha, sing one for me. One that will let her know miserable as a man could be. Would you sing a song that would touch your heart and make her sorry we are apart? Play that song I never loved anyone like I love you. Respect since you've been gone, call me tonight. Baby, 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 bridge over troubled waters too. And I can't see myself leaving you. Hey, Aretha, play one for me. One that will let her know miserable as a man could be. Would you sing a song that will sling her heart and make her sorry we are apart?